Palavra, então, ministro. Obrigado, presidente. Eu estive aqui, evidentemente, na sessão anterior, e a primeira coisa que gostaria de fazer é cumprimentar os ilustres advogados que estiveram na tribuna, doutores Marcelo Ribeiro, Joelson Dias, Gustavo Severo e Marcos Vinícius Furtado Coelho. Como eu estou citando os que serão, no meu voto, vencedores e vencidos, não é uma daquelas homenagens que o juiz presta quando vai votar contrariamente. Mas preciso dizer, muito verdadeiramente, que foi um conjunto impressionantemente qualificado de sustentações de que tivemos oportunidade de assistir aqui, e também cumprimento o excelentíssimo senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Nicolau Dino. Presidente, eu estou, em princípio, acompanhando o eminente relator no tocante às preliminares, tanto o eminente relator quanto a eminente ministra Luciana Lócio no tocante à rejeição das preliminares e, portanto, não vejo razão para repassar essa matéria. E antes de ingressar no mérito, eu gostaria de acentuar duas premissas que considero muito importantes no julgamento desse processo. Em primeiro lugar, a evidente necessidade de se coibir procedimentos como a compra de votos que comprometem de uma maneira gravíssima e insuperável o processo democrático. Mas, de outro lado, é preciso ter cuidado também para não frustrar a soberania popular e a manifestação veiculada nas urnas. Portanto, a minha análise, que foi uma análise aplicada dos fatos deste processo, a minha análise levou em conta esses dois fatores. Há duas questões em discussão aqui: a questão da captação ilícita de sufrágio e a questão da prática de conduta vedada aos agentes públicos. Eu acompanhei com interesse o voto do eminente ministro Napoleão e agora da eminente ministra Luciana Lócio, e, embora tenha me impressionado com a fundamentação de suas excelências, eu vou pedir todas as vênias a um e a outra para me manifestar em sentido divergente no tocante à captação ilícita de sufrágios. Portanto, presidente, vou dedicar alguns minutos, meu voto é relativamente breve, à demonstração do meu argumento. Portanto, começo pela obrigação, que me parece própria, de demonstrar a configuração da captação ilícita de sufrágio. Em relação a essa imputação, o eminente ministro relator, à semelhança do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, reconheceu a existência, abro aspas, de robusto e insofismável acervo probatório a indicar a prática do multirreferido ilícito eleitoral por parte da representada Nair Queiroz Blair, fecho aspas, esta foi a afirmação do eminente ministro Napoleão. Porém, Sua Excelência entendeu que não havia prova suficiente de que o candidato tivesse participado, direto ou indiretamente, pelo consentimento, anuência, conhecimento ou mesmo ciência da captação de sufrágio realizado pela terceira pessoa, conforme exigido pela jurisprudência do TSE. Portanto, para o ministro Napoleão Nunes, não é suficiente para tal comprovação o fato de que os eventos tenham ocorrido no interior do comitê de campanha do candidato. Segundo ele, abro aspas novamente, não há elemento probatório algum nos autos que indique a participação ou mesmo a presença do candidato à reeleição no evento. E mais, continua Sua Excelência, nenhuma das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial relata que os representados José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira tenham pessoalmente lhes pedido voto ou empreendido assédio
ou tentativa de cooptação, fecho aspas. De modo que, evidentemente, em sintonia com as premissas que estabeleceu, Sua Excelência deu provimento ao recurso para reverter a decisão da origem do Tribunal Regional Eleitoral. Eu devo dizer que, no mesmo sentido do ministro relator, também eu me convenci que houve compra de votos por parte de terceira pessoa em benefício dos candidatos à reeleição ao governo do Amazonas, uma vez que os documentos constantes dos autos demonstram de forma suficiente o oferecimento e a entrega de bens e vantagens pessoais com a finalidade de obtenção de voto dos eleitores. Cabe indagar, no entanto, se os elementos probatórios nos autos são suficientes para imputar a conduta praticada por terceiros aos representados. Portanto, é esta a análise que eu passo a empreender agora. O julgamento do recurso especial eleitoral 19566 em 2001 pacificou-se o entendimento de que o artigo 41A da Lei 9504 de 97 não exige que o candidato pratique ele próprio a compra de votos, caracterizando-se a conduta, abro aspas, citando a decisão, quando o candidato praticar, participar ou mesmo anuir explicitamente às condutas abusivas e ilícitas capituladas naquele artigo, fecho aspas. E nessa linha, eu cito no meu voto diversos precedentes, cito brevemente dois, um do ministro Caputo Bastos, em que ele escreveu: conforme já pacificado no âmbito desta Corte Superior, para a caracterização da infração ao artigo 41A da Lei das Eleições, é desnecessário que o ato tenha sido praticado diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciado o benefício, haja dele participado de qualquer forma ou com ele consentido, fecho aspas. Um outro precedente que destaquei no meu voto é do eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, abro aspas, no tocante à captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência desta colenda Corte Superior não exige a participação direta ou mesmo indireta do candidato, bastando o consentimento, a anuência, o conhecimento ou a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral, elementos que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático. Sem prejuízo, digo eu, disso, esse Tribunal Eleitoral tem assentado a necessidade de um conjunto probatório suficientemente denso e robusto que permita se traçar um liame com o candidato. Como a configuração do ilícito não pressupõe a potencialidade de influenciar o resultado da eleição e, ao menos em tese, a compra de um único voto poderia ensejar a incidência da norma, deve-se ter especial cautela no exame probatório. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem afastado, com razão, as condenações fundadas em, aspas, meras presunções, fecho aspas, de consentimento, anuência, conhecimento ou ciência dos fatos pelo candidato. Por exemplo, o TSE considerou insuficiente para a responsabilização do candidato o fato de a pessoa responsável pela compra de votos ter, aspas, afinidade política, fecho aspas, com o candidato, ou ostentar, aspas, a simples condição de correligionária, fecho aspas. E aqui estou citando precedentes dos eminentes ministros João Otávio de Noronha e Henrique Neves. Isso, todavia, não se confunde com o uso de provas indiciárias. Caso apenas fossem admitidas provas diretas de participação do candidato, dificilmente seria possível a Justiça Eleitoral atuar de forma eficaz no combate à compra de votos. Além disso, não há qualquer razão para se rejeitar o uso de indícios na seara eleitoral. Na verdade, até mesmo em matéria penal, em que a aferição da validade e eficiência das provas deve ser muito mais rigorosa, se admitem as provas indiciárias. Em verdade,
O próprio TSE tem admitido amplamente o uso da prova indiciária, mesmo quando isso não conste expressamente do julgado. A título exemplificativo, o tribunal já entendeu que a anuência ou ciência do candidato quanto à compra de votos pode ser comprovada pelo, abro aspas, envolvimento de pessoas com quem tinha forte ligação familiar, econômica e política, fecho aspas. Estou citando aqui voto do então ministro, hoje advogado aqui presente, Dr. Arnaldo Versiani. No caso, chegou-se à conclusão de que a candidata tinha ciência do ilícito, naquele caso do ministro Versiani, por meio dos seguintes indícios. 1. A compra de votos se deu pelo pagamento de R$100 a funcionários de empresa de vigilância de propriedade do cunhado da candidata. 2. O pagamento foi efetuado por 2 pessoas ligadas ao coordenador da campanha do marido da candidata. 3. A empresa prestava serviços de vigilância em escolas estaduais, tendo, portanto, contrato com o poder público. E 4. O esquema beneficiava 3 candidatos parentes, de modo que, sendo fortíssimos esses laços familiares, o conhecimento dos fatos seria inevitável para cada um deles. Portanto, este foi um precedente e vou procurar demonstrar que, no caso presente, os elementos são mais contundentes do que estes que justificaram o precedente do TSE. Seguindo, presidente, mas não muito mais longamente. Também se considerou possível caracterizar a infração do artigo 41A da Lei 9.504, quando os responsáveis diretos pelo ilícito eram pessoas próximas ao candidato. No RESP número tal, de relatoria do ministro Henrique Neves, assim se considerou em razão de a esposa do candidato condicionar a entrega de cheque de programa social ao voto no marido. Em outro precedente, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, os primos do candidato que atuavam como cabos eleitorais na campanha praticavam a captação de sufrágio. Em outros julgados, estabeleceu-se a relação do candidato com a compra de votos pelo local em que se deu a compra de votos, ou pela relação contratual ou societária do candidato com a fonte dos recursos usados para o ilícito. E aí cito, uma vez mais, um precedente do ministro Félix Fischer, depois outro da ministra Nancy Andrighi, depois do ministro Henrique Neves e outro ainda do ministro Félix Fischer. Estes julgados, presidente, parecem amoldar-se perfeitamente ao caso concreto submetido a julgamento. Na situação em exame, há provas indiretas e indícios suficientemente densos, a meu ver, e pedindo todas as vênias aos eminentes ministros que votaram divergentemente, para concluir-se pela anuência do candidato beneficiário quanto à prática do ilícito eleitoral. E aqui eu procuro listar, presidente, o conjunto robusto de circunstâncias que me levaram a este convencimento. O primeiro, a captação ilícita de sufrágio por Nair Queiroz Blair ocorreu dentro do comitê de campanha de José Melo. Segundo elemento, Nair atuava em conjunto com Evandro Melo, irmão do governador e coordenador da campanha, conforme comprovado pelos vários recibos que documentam as condutas ilícitas. Exemplo e graça, ajuda de custo para formandos, passagens para votar, apreendidos com Nair, que eram emitidos em nome dos dois, bem como pelas planilhas com as prestações de contas dos atendimentos em nome de Evandro, de Nair e do comitê de campanha. Terceiro elemento indiciário relevante. Nair era apresentada e reconhecida por terceiros como, aspas, assessora, fecho aspas, do governador e pessoa intimamente ligada a ele, conforme comprovado pelas provas testemunhais. As testemunhas Loiane Larissa Rufino Lima
e Jairo de Almeida declararam que, em reunião no comitê de campanha, o pastor Moisés afirmou aos presentes que, abro aspas, falar com ela é o mesmo que falar com Melo, fecho aspas. Já Manuel Dalisson da Costa, condutor do veículo que levou Nair Blair ao comitê de campanha na noite da apreensão, confirmou que Nair afirmava trabalhar na campanha de José Melo. 4. Nair era sócia-gerente de empresa que recebeu R$ 1 milhão do governo estadual no período de campanha para prestar serviço para a Copa do Mundo, em contratação com fortíssimos indícios de irregularidade, considerando-se que a empresa não tinha atividades substanciais até receber os recursos do Estado. B. O contrato firmado com o governo não foi precedido de licitação ou de processo de licença e foi formalizado apenas pelo envio de carta proposta pela empresa. E C. O contrato se destinava a garantir a segurança dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, mas a carta proposta foi apresentada quando metade dos jogos já haviam sido realizados. D. O valor contratual de R$ 1 milhão foi pago depois da realização dos jogos e quando faltava menos de um mês para o pleito. E logo após o pagamento do preço pelo Estado, houve um saque de 400 mil em espécie da conta da empresa e foram feitos outros saques, transferências e compensações de cheques de pequenos valores. Eu não sei quem é que anda com 400 mil reais em espécie no bolso. Entendo que os fatos acima narrados formam um conjunto probatório robusto, capaz de demonstrar, além de dúvida razoável, que os candidatos a governador e vice-governador tinham, ao menos, ciência das condutas perpetradas em benefício deles. E, como consequência, presidente, no tocante a esse item, eu estou negando o provimento aos recursos ordinários de José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira. O tópico seguinte diz respeito à configuração da prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Aqui, presidente, pouco diferentemente do item 1, eu fiquei com uma dúvida razoável. E, portanto, neste capítulo do voto, eu estou acompanhando o eminente relator, ministro Napoleão Nunes. E, como estou acompanhando, vou fazer apenas um breve comentário para concluir o meu voto. Digo eu, já em relação à imputação de conduta vedada aos agentes públicos, acompanho o eminente ministro relator. Os elementos contidos nos autos permitem, e muito, questionar a rigidez da contratação da Agência Nacional de Segurança e Defesa, empresa de que Nair era sócia-gerente pelo Estado do Amazonas, tanto sob o ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista criminal. De modo que a contratação, ela exibe traços ostensivos de irregularidade. Todavia, não há prova suficiente de que os recursos contratuais oriundos dos cofres públicos tenham sido desviados para a compra de votos ou para outras finalidades eleitorais em benefício do então candidato à reeleição. De modo que a fortíssima aparência de infração administrativa e de infração criminal, todavia, não me permitiram concluir de uma forma que me deixasse confortável que também tenha havido uma infração eleitoral. E, portanto, neste particular, presidente, eu estou dando provimento ao recurso. E passo, portanto, à conclusão do meu voto, que é a seguinte. Em suma,
nego provimento aos recursos ordinários de José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira, de modo a manter o acórdão regional no ponto em que determinou a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos, bem como a aplicação de multa no montante de 50 mil UFIR, de forma solidária entre eles, em razão da prática de captação ilícita de sufrágio. De outro lado, dou provimento aos recursos ordinários dos recorrentes para fins de afastar a caracterização da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504, de 97. Como resultado da caracterização da captação ilícita de sufrágio e da aplicação da pena de cassação do diploma dos candidatos eleitos, devem ser realizadas novas eleições para governador do Amazonas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Com efeito, a chamada mini-reforma eleitoral de 2015 alterou a normatização até então vigente para dispor que, aspas, a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, que tem sido interpretado como a decisão final da Justiça Eleitoral, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Fecho aspas. Anteriormente à edição desta lei, se em pleitos majoritários ocorresse invalidação de mais da metade dos votos válidos, novas eleições seriam realizadas dentro do prazo de 20 a 40 dias, consoante o disposto no artigo 224 caput do aludido Código. Por outro lado, se a invalidação não atingisse mais da metade dos votos válidos, seria chamado o segundo colocado nas eleições, sendo este diplomado e investido na chefia do Executivo. Portanto, novas eleições só ocorriam na hipótese de o candidato eleito ter obtido mais da metade dos votos válidos. Com a introdução do parágrafo 3º ao artigo 224, agora, independentemente do número de votos recebidos pelo candidato vencedor, sempre haverá novas eleições para cargos majoritários, quando estiverem presentes uma das 3 causas de invalidação de votos previstas na norma. Esta nova regra tem sido aplicada pelo TSE, cito precedente do ministro Henrique Neves, e deve também incidir no presente caso. A despeito de a eleição anulada, que foi a eleição de 2014, ser anterior à promulgação da lei. Não há que se falar aqui que o princípio da anualidade ou da anterioridade da lei eleitoral obstaria sua incidência no caso concreto. O princípio previsto no artigo 16 da Constituição de 88 determina que, aspas, a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência, fecho aspas. Ele destina-se a preservar o princípio da anualidade, a segurança jurídica na disputa eleitoral e a igualdade entre os candidatos e partidos políticos, impedindo alterações abruptas e casuísticas das regras do jogo. Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, abro aspas, a norma inscrita no artigo 16 da Carta Federal foi anunciada pelo Constituinte com o declarado propósito de impedir a deformação do processo eleitoral mediante alterações casuisticamente nele introduzidas, aptas a romperem a igualdade de participação dos que nele atuem como protagonistas principais, as agremiações partidárias de um lado e os próprios candidatos de outro, fecho aspas, acórdão do ministro Celso de Mello, nas ADIs 3345 e 3346. Nesse julgamento, estabeleceu-se
que, aspas, a função inibitória deste postulado, voto do ministro Celso de Mello, só se instaurará quando a lei editada pelo Congresso Nacional importar em alteração do processo eleitoral, capazes de 1. Romper a igualdade de participação dos partidos e candidatos. 2. Criar deformação que afete a normalidade das eleições. 3. Introduzir fator de perturbação da disputa eleitoral. Ou 4. Promover alteração motivada por propósitos casuísticos. Ausentes essas condições, como me parece ser o caso, não há que se falar na aplicação da anterioridade da lei eleitoral, e aqui cito igualmente o entendimento manifestado pelo ministro Henrique Ricardo Lewandowski na ADI 3741. Pois bem, presidente, e concluindo, o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, ao determinar a realização de novas eleições, quando a decisão da Justiça Eleitoral importar o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, não tem potencialidade de romper a igualdade entre os candidatos, afetar a normalidade ou introduzir perturbação no pleito, e tampouco há suspeitas de que sua introdução foi motivada por finalidade casuística. Nem há que se falar aqui que os segundos colocados teriam legítimas expectativas em assumir o cargo, até mesmo porque, no presente caso, ao tempo da condenação em primeiro grau, já estava em vigor a nova redação do artigo 224. Por isso, presidente, entendo que o princípio da anualidade eleitoral não paralisa, neste caso concreto, a incidência da norma introduzida pela mini-reforma eleitoral. E aqui, presidente, no último parágrafo do meu voto, eu faço uma ligeira reformulação em contraste com a sugestão que havia formulado anteriormente e distribuído aos colegas. Digo eu, há, porém, controvérsia quanto à modalidade da eleição, se direta ou indireta. E, portanto, essa era a reflexão que eu constava do meu voto. Consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 223 do Código Eleitoral, também acrescentado pela mini-reforma de 2015, as novas eleições poderão ser indiretas se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, ou diretas se ocorrer antes desse prazo, como é o caso aqui. A regra foi questionada pela Procuradoria-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade 5525, sob minha relatoria, e que foi liberada para a pauta de julgamento desde 26 de outubro de 2016. No entanto, e esse é o ponto central aqui, presidente, o Supremo não se manifestou acerca da constitucionalidade ou não desta modificação introduzida no parágrafo 4º do artigo 224. Na minha sugestão original desse voto, eu havia cogitado de nós aguardarmos 30 dias para esperar o Supremo se pronunciar sobre essa matéria. E se o Supremo não se pronunciasse, aplicar-se-ia a lei. Porém, ao refletir melhor e ouvir ponderações de colegas, parece-me que melhor encaminhamento é nós já decidirmos imediatamente pela realização de novas eleições na forma da legislação atualmente em vigor, na medida em que uma lei que não teve medida cautelar concedida para suspender a sua aplicação, nem foi ainda declarada inconstitucional pelo Supremo, em rigor desfruta de presunção de constitucionalidade e, como tal, pode e deve ser aplicada direta e imediatamente. De modo que o que eu estou propondo é a realização de novas eleições no prazo e na forma previstos na legislação atualmente em vigor,
inclusive o parágrafo 4º do artigo 223 da lei específica. De modo que eu gostaria de pedir todas as vênias, uma vez mais, aos eminentes ministros Napoleão Nunes, eminente ministra Luciana Lócio, e, se me permitem, o breve parênteses, que teve uma trajetória luminosa aqui neste tribunal e que hoje se encerra, engrandeceu a Corte e voltará agora para a advocacia, ó Deus, deixando boa memória, boas lembranças, muitos amigos e um trabalho feito com grande qualidade, e eu tenho certeza que falo em nome de todos os colegas que integram essa bancada. De modo que, pedindo vênia, presidente, aos eminentes ministros que votaram anteriormente, eu estou encaminhando neste sentido que acabo de pronunciar.